muito bom dia! Ao vivo aqui para mais um Despertar Consciente. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Quem está ao vivo comigo no nosso encontro, quem também está assistindo aqui pela gravação, seja muito bem-vindo. Começando aí a semana com mais um bom bate-papo, encontro de hoje. Antes de começar aqui, pessoal, estiver ao vivo comigo, como é que está meu áudio, minha imagem? Por gentileza aí, só me dá um feedback aí, como é que está meu áudio, minha imagem, vocês estão me vendo e me ouvindo? Antes de começar, senão eu vou desenvolvendo o assunto aqui, o microfone não estiver funcionando. E aí, se vocês estiverem ao vivo aqui, por gentileza, podem me dar o feedback. Quem está na gravação também, é sempre bom dar o feedback aqui de vocês também, que ajuda também para melhorar para os próximos encontros estiverem cada vez melhor. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje aqui sobre traumas com a maternidade, começando mais uma semana aqui no nosso Despertar Consciente. Quem caiu de paraquedas aqui, Despertar Consciente, toda segunda e sexta-feira eu estou aqui ao vivo às 8 horas da manhã batendo um papo com vocês. Amanhã, meio-dia, recadinho, né? Vou estar com a minha querida amiga Eliane Xavier, batendo um papo com ela também, com vocês aqui no Instagram. Outro recadinho também, tá? Tem conteúdo novo já na Biblioteca Consciente, que já chegou. Esse mês eu trouxe para vocês aqui o Kybalion, tá? Para os amantes daí da filosofia. Tem o Poder do Hábito também. E os amantes da física quântica tem esse excelente livro aqui do Amit Goswami, que é o Universo Autoconsciente. Então, os 3 livros que chegaram na Biblioteca Consciente. Biblioteca Consciente, para quem não conhece, é a minha plataforma onde eu trago conteúdo de forma resumida, direta e objetiva para vocês, que dedicando aí apenas 40 minutos por semana, vocês vão ter acesso ao conteúdo bem profundo. Tá? Então lá vocês vão encontrar resumo de livros como esse que eu acabei de apresentar para vocês aqui, que chegaram esse mês. Já tem muito livro lá, cada um selecionado a dedo por mim. Tá? Na biblioteca. Então lá vocês vão encontrar resumo em PDF, resumo em vídeo. Lembrando que a proposta não é substituir a leitura, tá? É para poder adiantar e otimizar o tempo de vocês e ter acesso a conteúdo direto, objetivo, e também lá vocês vão ter acesso às minhas aulas do Despertar Consciente de forma organizada, direta, objetiva. Cada aula como essa que vocês vão assistir comigo aqui hoje, ela vai estar disponível lá na Biblioteca Consciente com um resumo em vídeo animado e também com um material em PDF para vocês conseguirem aproveitar todo o material. Quem quiser saber mais informações, o link está lá na bio do meu Instagram, beleza? Então, vamos lá desenvolver o nosso assunto de hoje, traumas com a maternidade. Aproveitando aqui, né, a Semana das Mães, inclusive, meu beijo carinhoso aqui a todas as mamães, ok? Parabéns para todas vocês. E nesse tema não podia ficar de fora, né? Então, traumas com a maternidade. Tema interessante não só para quem é mãe, tá? Então, se você está me assistindo aqui, você não é mãe, mas você tem mãe, né? Ou teve. Então, esse tema também impacta a sua vida, então é de extrema importância também. Sugiro que você fique até o final e extraia o melhor possível aqui desse nosso encontro. Já coloque aí papel e caneta, pois o tema de hoje pode trazer muitas reflexões para vocês colocarem em prática, trazer compreensão e consciência para a vida de vocês também, ok? Bom, vamos lá. Antes de começar o tema traumas com a maternidade, eu vou separar aqui os tópicos que eu vou abordar com vocês, tá? Primeiro ponto aqui, eu vou trazer para vocês uma definição de trauma, tá? Que é importante vocês entenderem trauma dentro da visão e do contexto do meu trabalho. Não quer dizer que outras definições estão erradas, mas é importante vocês entenderem só para ajustar a linguagem de acordo com o que está sendo falado, que vai ser trabalhado. Então é importante vocês entenderem esse contexto para que absorvam melhor o conteúdo, ok? Vou trazer também aqui uma diferença de traumas com a mãe e traumas com a maternidade. Isso na prática também tem uma diferença. Vou trazer para vocês as possíveis consequências que esses traumas podem trazer dentro da visão da HQI e também possíveis influências inconscientes do assunto. Tá? Então, esse aqui destrinchando aqui os tópicos do que nós vamos falar hoje.
Bom, para quem não conhece HQI é a metodologia prática que eu utilizo para trabalhar tanto as minhas questões pessoais, como também dos alunos e clientes que eu tenho oportunidade de acompanhar. Então, a HQI é uma ferramenta, uma autoterapia, onde você vai fazer um ajuste de consciência, trabalhando na raiz a causa dos desequilíbrios que você vivencia na realidade física. E a HQI, além de ser uma técnica direta e objetiva, ela possui um raciocínio muito preciso que demonstra que tipo de trauma tem relação com tais desequilíbrios vivenciados na realidade física, seja um desequilíbrio na saúde, no financeiro, comportamento, em todas as áreas da vida. Então é a fundamentação principal do meu trabalho. Vou trazer um pouquinho aqui do raciocínio da HQI para vocês compreenderem na prática como que funciona. E outras reflexões e análises aqui, né, de um aglomerado de todo o conhecimento e conteúdo que venho pesquisando e estudando aqui ao longo dos tempos também, tá? Bom, vamos lá então. Definição de trauma para a gente entender. O que é trauma? Trauma, na visão do nosso trabalho, trauma é qualquer fato que você tenha vivenciado e que tenha gerado padrões negativos na sua consciência. Nós entendemos que a realidade física em desequilíbrio ela é uma consequência de acúmulos de informações na sua consciência que estão em desequilíbrio. Esse desequilíbrio na consciência ele se dá pelo acúmulo, tá? Não é porque é uma informação boa ou uma informação ruim. Até porque no nosso trabalho nós entendemos que informações positivas também geram sobrecarga e também gera desequilíbrio. Uma analogia que eu costumo utilizar aqui, sempre trago para vocês, é de um telefone. Se você acumula arquivos no seu telefone, a longo prazo ele tende a apresentar um problema físico, vai ficar lento, vai esquentar, vai travar por um acúmulo de informações. E esse acúmulo não necessariamente precisa ser acúmulo de informações negativas. Para o seu aparelho, telefone, ele não está nem aí se vamos pegar aqui um exemplo de que a sua galeria de fotos esteja lotada. Tá? Sobrecarga de armazenamento na sua galeria. O seu aparelho, ele não vai fazer diferença para ele se é uma foto que você tirou da rua ou se é uma foto do dia do seu casamento. Se é uma foto que você tirou quando acabou de acordar todo descabelado ou se é no dia que você estava indo para uma festa importante todo arrumadinho. Então, não importa se a informação é boa ou ruim, se é bonita ou se é feia. Tá? Na sua consciência, acúmulos de informações tendem a gerar desequilíbrio devido ao longo tempo de armazenamento. Tá? E que informações são essas, Henrique? Você trouxe um exemplo de foto no aparelho e na nossa consciência. Que informações são essas? Informações mentais e informações emocionais. As informações mentais, nós temos então o que você acredita, o que você já está condicionado, o que você herdou dos seus ancestrais e os seus padrões mentais de pensamento. Okay? A somatória de tudo isso são os arquivos mentais. No emocional, nós temos emoções, sensações e sentimentos. Como eu disse, boas ou ruins. Tá? Então pode ser prazer, apego, dependência, raiva, injustiça, revolta, vontade de sumir, rejeição, carência, todos esses sentimentos ficam armazenados na consciência, ok? Quem quiser aprofundar sobre o tema trauma, eu tenho também um Despertar Consciente onde eu explorei somente esse tema. Então, quem quiser aprofundar também, tem uma aula específica só sobre traumas e tem uma aula também específica só sobre níveis de consciência, que é onde que essas informações estão armazenadas, que não é no cérebro. Tá? Como eu sempre trago aqui, antes de uma raiva, uma tristeza, uma informação emocional ser uma bioquímica feita pelo cérebro, ela está armazenada lá na consciência. Então, aqui dando um direcionamento de duas aulas que ficaram muito boas e que vão complementar e especificar esse tema que eu estou fundamentando aqui na introdução do nosso tema de hoje, ok? Então, quem quiser assistir, traumas com Despertar Consciente sobre traumas e o Despertar Consciente sobre níveis da realidade, ok? Então, na nossa visão, trauma é qualquer fato que foi gerando estes arquivos e foi armazenado na sua consciência. Por isso que eu sempre brinco com vocês que faço uma brincadeira aqui, que como nas religiões fala que não tem pecadinho nem pecadão, a gente brinca que na terapia não tem nem trauminha nem traumão. Tá? Porque o que desequilibra não é a intensidade de uma emoção, de um sentimento, e sim, tá, o acúmulo delas. Então, medo é medo, independente se é de uma onça ou se é de uma barata. Preocupação é preocupação, seja para você
se é uma preocupação da sua empresa que pode estar indo para uma falência ou uma preocupação para chegar no horário do trabalho. Tá? A raiva se é do maridão que deixou a toalha molhada em cima da cama ou se é porque está envolvido no outro relacionamento. Então nós não vamos fazer distinção de trauminha nem traumão. Todos os eventos no qual você vivencia e que você vai armazenando, se mexeu na sua consciência, tá? Se mexeu com você emocionalmente, nós chamamos esse movimento de trauma. E o que desequilibra não é você sentir. Tá? Não tem problema nenhum você sentir. Quando a gente começa a falar sobre emoções e o impacto que elas têm na nossa realidade, muita gente, quando é o primeiro contato, fica de cabelo em pé. Nossa, eu não posso mais sentir mais nada, então. Não, você pode sentir, até porque você veio com esse mecanismo de fábrica e é de extrema importância para a sobrevivência da espécie as emoções, que é responsável pelas suas atitudes instintivas. Então não tem problema nenhum você sentir. O problema é quando você armazena. E ele fica armazenado quando você não elabora na sua consciência, colocando a sua experiência em dilemas. Quando você vivencia algo, você sente e você elabora, essa informação ela te informou. Ela vai gerar complexidade no seu sistema e você vai crescer e evoluir com isso. Agora, se você cair em dilemas dentro da experiência que você vivenciou, ok? É onde que fica armazenado essa informação na sua consciência, fica o programinha rodando e vai sobrecarregando o seu sistema, gerando como consequência desequilíbrios na sua realidade física, ok? Então aqui só dando uma pequena introdução. E por que é importante essa introdução? Para você dar relevância para situações que talvez a uma análise racional você iria ver como um movimento superficial, ok? Muitas pessoas associam trauma com fatos de maior expressão, por exemplo, um acidente, um divórcio, uma falência, uma briga, né, muito marcante. Né? Não que isso não seja um trauma, não que você não dê atenção para esse evento. Mas é importante você também analisar situações corriqueiras do dia a dia, desde que caíram em dilemas e que foram armazenando informações na sua consciência. Elas tendem a desequilibrar tanto quanto os fatos de maior expressão. Okay? Então, quis trazer essa fundamentação, pois a sua experiência com a sua mãe, okay, ou a falta dela, tem um outro despertar também que eu trouxe aqui, chamado Traumas Invisíveis. Fica um bom direcionamento para vocês assistirem também, tá? Porque muitas pessoas falam assim, eu não tive mãe, né? Então eu não tenho traumas com a mãe. É o que eu chamo então de trauma invisível. É aquela situação onde gerou padrões emocionais na sua consciência, ou mentais também, tá? Pela falta da experiência dela também. Porque é fácil você identificar uma raiva, uma rejeição quando a sua mãe te bateu. E aquela pessoa que não teve uma mãe, né? Então eu não tive trauma, não tive mãe para me bater, mas teve então a carência quando estava lá na escola, lá no dia da apresentação, e a mãe dos coleguinhas estavam lá e o papel da sua mãe não estava ali. Né? A pessoa que ocupou o lugar da sua mãe, e se essa pessoa gerou informações negativas ou representava uma ameaça para você, nem que seja em alguns momentos, e ali você, opa, cadê minha mãe para me proteger? A mãe não estava ali. Então é o que eu chamo de traumas invisíveis, é onde que a falta da presença ou da experiência com a mãe também gerou essas informações negativas. Estou trazendo aqui exemplo da mãe, tá? Mas isso vale para pai ou para qualquer outro tema onde a falta, tá, da pessoa, da situação, do indivíduo ou da questão material tenha gerado também informações negativas na consciência. Então isso aqui é importante estar fixado, porque o desenvolver do assunto do nosso encontro de hoje vai ser mais fácil para você trazer clareza e identificar aquilo que possa ter relação com a demanda que você estiver trabalhando, beleza? Bom, então, pessoal que está ao vivo comigo aqui, me dá um feedback aqui se ficou claro, não sei se ficou confuso para vocês. Deixa aqui nos comentários o feedback, que aqui eu vou acompanhando de acordo com o feedback de vocês para ir entrando nos outros tópicos, nos outros assuntos também, senão eu vou pulando de tema, sendo que o primeiro ainda ficou confuso. Quem estiver assistindo a gravação também, deixa o seu feedback nos comentários, que não vai dar para desenvolver o assunto em cima dos comentários da gravação, mas ajuda para que eu melhore a linguagem para os próximos encontros e também vou moldando conteúdo para vocês nos próximos Despertar Consciente, beleza? Bom, vamos lá. Traumas com a mãe, vamos falar aqui sobre a diferença aqui no nosso despertar, de traumas com a mãe agora
e de traumas com a maternidade, tá? Tem uma sutileza aqui. Trauma com a mãe, então vai ser a experiência negativa que você teve com ela, ok? Então, se a sua mãe te bateu, sua mãe te colocava de castigo, sua mãe era ausente, sua mãe era agressiva, fazia críticas, todo movimento onde houve a sua experiência direta ou indireta com ela é o que nós chamamos de traumas com a mãe. Agora, traumas com a maternidade tem uma sutileza aqui, tá? Não é a sua experiência com ela, é a imagem da sua mãe. É onde a imagem da sua mãe foi manchada para você. E quando eu falo aqui da imagem manchada, eu não vou entrar no mérito se estava certo, se estava errado, se tinha melhor ou a pior das intenções. Nós vamos fazer uma análise sempre no seu ponto de vista, como que você decodificou e interpretou as informações. Ok? Por isso que o trabalho na terapia ele é livre de julgamentos. Quando nós vamos fazer uma análise, eu não quero saber se estava certo, se estava errado. Por que eu gosto sempre de entrar nesse ponto também? Porque muitas pessoas, quando passam por uma experiência lá na infância, geram as informações negativas, só que depois a pessoa, quando ela cresce, talvez quando já virou pai, já virou mãe, ela tem uma nova percepção racional para os eventos no qual ela vivenciou. Então ela dá uma interpretação diferente para o que ela vivenciou, ou talvez até traga uma compreensão e um entendimento do porquê o pai ou a mãe agiu daquela forma. Só que essa parte racional não anula a sua parte emocional. Quem entendeu foi o adulto dentro de você, não a criança que vivenciou aquele trauma. Tá? Então, por exemplo, é muito comum, a mãe batia no filho. Aí esse filho está cheio de traumas, depois quando ele cresceu, ele falou assim, mas minha mãe me bateu porque ela tinha uma experiência ruim com a minha avó, com o meu avô, era a forma que ela tinha para me criar, e ok, tudo bem. Tá? Ainda bem que ela me bateu, senão eu tinha virado um bandido, tinha dado mal na vida, tudo bem, só que essa compreensão é a compreensão racional que o seu adulto teve. Aquela criança, quando estava apanhando, ela não estava, ai que maravilha, que bom dia para eu apanhar hoje, para mim não virar um marginal no futuro. Né? Aquela criança, não, ela estava pé da vida, ela estava com raiva, com rejeição, com injustiça. E aí lembra que eu trago para vocês aqui, nasce um dilema, nasce um problema. Então agora nós já temos personalidades fragmentadas aí dentro, o adulto que tem um entendimento e a criança que sofreu. Essa criança vai ficar buscando um acolhimento, esse adulto vai ficar racionalizando e justificando o que aconteceu com ela, começa a nascer uma guerra civil aqui dentro. Essa criança começa a sabotar os resultados desse adulto e aí vira uma bola de neve. Assim vai se desenhando os desequilíbrios práticos na realidade física por causa de um desequilíbrio, uma desarmonia interna, seja dos seus padrões mentais, dos seus padrões emocionais ou as suas personalidades em desequilíbrio. Okay? Então isso aqui é importante entender, porque senão a pessoa traz muita justificativa racional e não olha para o desequilíbrio interno. O fato da pessoa já ter um entendimento, ela já está meio caminho andado, porque o desequilíbrio, lembra que eu falo que na consciência tem dois arquivos, mental e emocional? Tem gente que está com um desequilíbrio mental e um desequilíbrio emocional. Okay? Quando a pessoa traz essa racionalização e começa a entender, compreender, traz uma empatia, começa a entender a história da mãe, já perdoou racionalmente, tem um despertar também só sobre perdão também, ela está meio caminho andado. Então, com a razão já começou a se equilibrar. Só que a razão não anula a emoção, são caixinhas diferentes. Mesma coisa que você tem duas gavetas no seu armário, tem coisas salvas na primeira gaveta e coisas na segunda. Você organizou a primeira gaveta, não quer dizer que seu armário então está organizado, porque a segunda gaveta está bagunçada. Se arrumar a primeira não quer dizer que a segunda vai ficar arrumada, você tem que arrumar as duas, né? Caso que deseje desfrutar de um armário, não é que tem que, né? Esse ter que eu tomo muito cuidado com isso também. Caso deseje desfrutar de um armário organizado, o ideal seja que as duas gavetas estejam equilibradas, arrumadas. Então se você arruma uma, você está melhor do que não ter arrumado nenhuma, mas não quer dizer que está com ele organizado, porque tem a outra bagunçada. Então isso é importante entender no seu inconsciente, não quer dizer porque você entendeu uma coisa com a razão que já está resolvido, está meio caminho andado, ok? Mas lá no emocional ainda pode ter a ferida dos traumas que você vivenciou e é importante olhar também, ok? Então, traumas com a mãe é a sua relação direta ou indireta, a sua experiência que você teve. E traumas com a maternidade é o papel ou a imagem de mãe manchado ou questionado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua mãe te batia. A sua mãe te bater
podemos analisar por esse ângulo, que é um trauma com a mãe, é uma experiência direta com a mãe, ok? Então aqui é onde a mãe batia, então nós temos um trauma com a mãe. A sua mãe batia no seu irmão, ela não te batia, mas você ficava com medo, naquela tensão de ser o próximo da fila a apanhar. Talvez esse dia nunca tenha chegado, mas o fato dele não ter chegado não quer dizer que não gerou um desequilíbrio na sua consciência. A tensão que você fica ali esperando aquela surra a qualquer momento, ali é um trauma também com a mãe, é uma questão indireta, mas também chamamos de traumas com a mãe, tá? Seja direto ou indireto, pode te desequilibrar também. Agora, diferente da segunda situação, a sua mãe te batia, só que o que te incomodava não era a relação apenas, né? Porque ninguém ficou feliz ali apanhando, né? Dificilmente. Não era a relação da surra em si. É como que você elaborou aquele evento. Então, se aquela criança traz um padrão mental assim, mãe nenhuma devia bater no filho desse jeito. Então, a imagem da mãe ali foi questionada. A imagem da mãe foi questionada para essa criança. E isso seria um trauma com a maternidade, ok? Então seria a imagem da mãe para essa pessoa. Nossa, mãe nenhuma devia fazer isso com o filho. Então a imagem ficou manchada. Então isso é o que nós chamamos então de traumas com a maternidade. Um outro ponto aqui que se encaixa dentro do nosso nicho de traumas com a maternidade é quando a pessoa também se questiona como mãe. Então, é a pessoa também se questionando no papel de mãe, aqui no caso as mulheres, tá? Então, como que ela se questiona como mãe? Queria ser mãe e não pôde ser mãe, né? Se questionando como mãe. Por exemplo, vamos supor que o filho foi preso, tá? E aí a mãe começa a desenvolver um padrão mental assim, poxa, se eu tivesse dado uma educação melhor para o meu filho, ele não teria sido preso, tá? Independente se ele deveria ou não, tá? Independente se ela teve culpa ou não, se ela teve responsabilidade ou não, se ela podia ter feito diferente ou não. Aqui nós vamos analisar sempre da forma como ela elaborou e como ela está dando a relevância para o evento no qual ela vivenciou. Então, se ela se questiona na educação que deu para o filho, ela está se questionando como mãe, ok? Então aqui nós temos um trauma também com a maternidade. Então, dificuldade em exercer o papel de mãe, se questionar como mãe, querer ser mãe, ou não ser, ou não poder ser, ou ter dificuldade de ser. Então, todos esses temas é o que nós chamamos então de traumas com a maternidade também, ok? Qual que é a diferença aqui? Lembra que eu falei com vocês no início que a HQI ela possui um raciocínio específico que aponta quais desequilíbrios nós vivenciamos de acordo com as informações armazenadas? Traumas com a maternidade, ok? No raciocínio da HQI, é o que desequilibra no corpo físico, por exemplo, tende a desequilibrar, tá? Não quer dizer que a pessoa tenha vivenciado esse trauma que ela vai ter, eu já me questionei como mãe, então eu vou ter esse determinado desequilíbrio na saúde. Não, tá? Porque uma vírgula na sua história pode mudar o rumo da sua história. Agora, se você já tem esse desequilíbrio no corpo, a área da sua vida que nós vamos pesquisar, por exemplo, seja num trabalho individual, ou seja você fazendo a sua autopesquisa, se eu for direcionar, o que seria? Traumas com a maternidade, ok? Então, não quer dizer que se você vivenciou esse trauma, que você vai passar por esse desequilíbrio na saúde, ok? Então, também é deixando claro, porque se você tem esse trauma, mas não teve esse problema de saúde, não é para você ficar achando que vai ter isso, tá? Tem uma probabilidade, né, disso se manifestar. Você já entendendo isso, você pode trabalhar de forma preventiva e evitar essa realidade. Caso você já tenha essa parte do corpo em desequilíbrio, aí você pode usar essa dica, esse conteúdo para saber qual área da sua vida pesquisar, ok? Porque a HQI tem essa praticidade. Se você vai fazer um trabalho de ajuste de consciência, você pode analisar de acordo com a parte desequilibrada para poder ser bem específico na sua pesquisa. Então, se um cliente traz, por exemplo, uma queixa de um desequilíbrio no sistema digestório, é um histórico de vida, então eu consigo saber que traumas que desequilibram o sistema digestório está dentro desse conjuntinho de traumas. Tá? É um trauma nas mamas, então está dentro desse outro conjunto de traumas. Ok?
Então, deixando isso aqui fixado também, caso você tenha tido trauma e não tenha tido essa somatização, para não ficar de cabelo em pé, já procurando problema onde não tem, ok? Trabalhe de forma preventiva. Então, traumas com a maternidade no raciocínio da HQI é o que traz um desequilíbrio no corpo físico na área do útero e mamas. Então, mulheres que tiveram desequilíbrio no útero ou nas mamas, sugiro pesquisar traumas com a maternidade, tá? Ok? Ou com a paternidade também, ok? Que aí no caso seria o papel ou a imagem do pai. Tá? Então, aí seria o mesmo exemplo que eu trouxe para vocês aqui, porém com o pai. Okay? Então é o que desequilibra útero ou mamas. Se for uma doença autoimune ou degenerativa, então nós temos um acréscimo aqui no raciocínio, tá? Seria acúmulos de rejeições, levando um processo de autorrejeição, tirando o sentido da vida. A vida vai perdendo sentido, vindo de traumas com a maternidade ou com a paternidade. Então aqui seria o núcleozinho de informações que nós vamos levantar de traumas que tende a gerar um desequilíbrio nessa parte do corpo, ok? Então, se você que está assistindo, você manifestou algum desequilíbrio na sua saúde dentro dessas áreas, sugiro você pesquisar esse conjuntinho de traumas, ok? Quem já conhece HQI, quem já é meu aluno, meu cliente, pode utilizar a ferramenta para poder eliminar os traumas que levantou. Se você não conhece HQI, não é meu aluno, não é meu cliente, quiser conhecer a metodologia, todo mês eu disponibilizo encontros online, ao vivo, em plataforma fechada e gratuita, onde eu te ensino a técnica e você já sai praticando. Então você vai conseguir também fazer melhor proveito desse material também, ok? Bom, até aqui vocês estão conseguindo me acompanhar? Quem está ao vivo comigo aqui, por gentileza, antes de eu ir trocando aqui os tópicos, por gentileza, vai me dando feedback, se estão conseguindo entender. Quem quiser fazer perguntas também, pessoal, pode deixar aqui no chat quem está ao vivo, e quem estiver na gravação pode deixar também aqui nos comentários, que eu respondo ou aqui nos comentários, ou anoto a sua pergunta para trazer a resposta dos próximos encontros. Tá? É importante a interação de vocês, que eu vou moldando o conteúdo de acordo com a necessidade de vocês, ok? Bom, falei então aqui do desdobramento do traumas com a maternidade. Agora eu vou trazer aqui pontos que eu gosto muito de explorar com vocês, tá? O que está por trás da natureza das nossas escolhas. Como que traumas com a maternidade ou traumas com a mãe podem impactar nas escolhas que vocês fazem. Aí aqui é uma outra área que eu gosto muito de trazer, inclusive é o centro principal dos nossos encontros aqui de segunda e sexta, que é despertar consciente, é você trazer consciência para as suas ações e, consequentemente, para a sua realidade física. Por quê? A nossa vida ela é uma sucessão de momentos. Esses momentos que vocês vivenciam na sua realidade prática nada mais é do que uma resultante das escolhas que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Então, não escolher também é uma escolha, ok? A pessoa escolhe não escolher e essa falta de escolha vai gerar resultado, porque ou alguém vai escolher por ela ou ela vai entrar na realidade já programada, ok? Naquela que já está automatizada dentro do programinha que você vivencia na sua realidade. Então, as suas escolhas é o X principal de tudo que você vivencia. Então, a vida é feita de momentos e esses momentos vão passar pelas escolhas que vocês vão fazer. E as escolhas que vocês fazem ou deixam de fazer vai passar pelos mecanismos internos que vocês têm, de razão e de emoção. E esses mecanismos internos de razão e emoção é uma resultante de tudo que você foi armazenando ao longo da sua experiência. Então, o seu resultado ou a falta dele nada mais é do que te influencia, consciente ou inconsciente. Ah, Henrique, mas se é o que eu escolho, por que a minha realidade está tão ruim se eu quero coisas boas para a minha vida? Porque você escolhe com 100% da sua consciência. E esse quero saúde, quero prosperidade, quero um relacionamento ok, quero ter uma boa relação com a mãe, quero ganhar na Mega Sena. Todas essas escolhas são escolhas racionais que você faz de 6 a 12% da sua consciência. A maioria das influências que te influencia a escolher está inconsciente. Por isso, o despertar consciente, trazer consciência para você entender o que está por trás das suas escolhas. E dentre essas escolhas, o tema de hoje aqui, os traumas com a maternidade, é onde eu vou entrar agora. Como que traumas com a maternidade podem influenciar na sua escolha ou na falta dela, ok? E também é importante, quando eu trago exemplos aqui de possíveis influências inconscientes,
eu repito isso e gosto sempre de deixar registrado, para vocês não se apegarem às minhas análises e aos meus exemplos. Eu busco sempre trazer para vocês aqui o que é muito comum e que eu observo na minha experiência e no dia a dia, ok? Então eu busco sempre trazer exemplos de narrativa mais comum para que eu consiga encaixar dentro da sua demanda, mas não quer dizer que o que é mais comum seja a sua realidade, ok? Então filtre para você não trazer raciocínio que não tem a ver com a sua questão, ok? Faça uma autoanálise sincera, absorva apenas aquilo que fizer sentido para você, pois pode ser uma vírgula na sua história que pode te conduzir para uma realidade diferente. Então toda análise que eu trago aqui são uma análise de situações onde tem uma narrativa coletiva muito comum. Por isso que na maioria das vezes acaba sendo precisa na sua demanda, na sua individualidade, mas não quer dizer que estou te analisando aqui, ok? Se você quer uma análise mais próxima, tá? Entre em contato, que aí tem a opção do atendimento individual, estou disponibilizando de acordo com a minha disponibilidade de agenda também, encontros gratuitos também no individual para te dar um norte se você está meio perdido aí, não sabe para qual caminho seguir. Então, assim, recurso é o que não falta para você trazer todo esse conteúdo para o seu dia a dia e tenha esse discernimento, né? E esse cuidado para fazer essa autoanálise aqui, ok? Então, ficamos combinados aqui, ok? Senão vocês vão ficar procurando problema onde é que não tem, tá? Então vamos lá. Onde que então os traumas com a maternidade podem influenciar na sua realidade, ok? Primeiro ponto de traumas com a maternidade ou traumas com a mãe pode influenciar nas escolhas é no seu papel de mãe, tá? Isso no caso das mulheres. Vou fazer uma análise aqui também para quem é homem e como que isso pode influenciar também na realidade, ok? Então vou abordar todos os nichos e todas as áreas aqui para vocês. O primeiro ponto é a compensação, tá? No caso das mulheres, normalmente ela vai buscar o quê? Ou ser igual à mãe, buscando a aprovação dela, copiando os comportamentos, ou vai buscar ser diferente da mãe, buscando ser totalmente ao contrário do que a mãe foi. E aqui não tem certo ou errado. Acontece que quando a pessoa está gastando um tempo tentando ser, é por isso que eu sempre trago os meus encontros, não importa o que você faz ou deixa de fazer, e sim a conotação pela qual você faz ou a conotação pela qual você deixa de fazer. Enquanto você está buscando ser igual ou diferente da sua mãe, você não está sendo você. Você está gastando muito tempo, muita energia, muito esforço, ou buscando a aprovação dela, copiando os comportamentos, ou tentando ser totalmente diferente. Independente se você faz. Quando você passa a ser você, talvez em algum momento você até pode ser igual à mãe ou até pode ser diferente, mas que seja por você. Não para ser igual, para buscar a aprovação, ou para ser diferente dela, o seu porquê está comprometido. Isso na prática tem muita diferença e impacta os resultados, ok? Então isso aqui é de extrema importância porque quando as pessoas estão agindo, Henrique, e é um ou outro, na maioria das vezes são os dois. Lembra que eu falo que quando nasce um dilema, nasce um problema? Então essa alternância de personalidade é muito comum. Ora a pessoa vai querer ser igual à mãe, que aí é a parte inconsciente dela que está buscando aprovação, seguindo os passos dela, e ora ela quer ser diferente, fazendo totalmente ao contrário. Só que enquanto tem essas alternâncias, quando eu falo nasce um dilema, nasce um problema, independente da personalidade que agir, a outra vai ficar contrariada. Porque se ela busca ser diferente, a parte que busca a aprovação dela, interna, essa personalidade vai lutar com essa. Então ela vai sabotar e não vai conseguir ser diferente da mãe o tempo inteiro. Naqueles lapsos ela vai começar a agir igualzinho. Já viu aquela mãe que sofreu quando era criança com as broncas e com a agressividade da mãe, tenta ser uma mãe mais carinhosa com o filho, mas aí no momento de raiva ela estoura e age igualzinho. Então é a parte inconsciente que, buscando a aprovação da mãe, modela o comportamento, age igual a mãe, aí depois vem aquela ressaca moral. Depois que já agiu, aí a parte que quer ser diferente começa a se culpar por ter agido assim. E aí entra lá nos traumas com a maternidade. Talvez ali depois já começa a se questionar e se cobrar como mãe. Nossa, que mãe ruim eu sou, eu estou sendo igualzinho minha mãe com meu filho. Então já começa aquele dilema e a pessoa ela não age, ela apenas reage.
Ela não escolhe, só fica reagindo aos estímulos. Então, ora é igual à mãe, ora se culpa por ter sido igual à mãe, aí já começa a ter traumas com a maternidade, começa a se questionar com a maternidade. E aí começa a vir todas aquelas consequências, dentre elas, as somatizações no corpo físico também pode ser uma consequência dela. E aí também vai revivendo e passando para as gerações futuras todo o trauma que teve na experiência anterior. Por isso que é uma bola de neve. Se a pessoa não está consciente e fica apenas agindo de forma inconsciente, ela vai só replicando o padrão, mesmo tentando fazer algo totalmente diferente. Mesmo tentando ser totalmente diferente da mãe, acaba sendo igualzinho. Ou indo para o outro extremo. Então isso também é muito comum. Nós temos gerações de pais, por exemplo, que foram totalmente autoritários, e aí depois vem uma geração tentando ser totalmente diferente dos pais, vai ser aquele pai totalmente liberal, e aí o filho acaba vivenciando a mesma consequência pelo outro extremo da polaridade dos traumas. Então aquele pai controlador gerou um filho ali, por exemplo, que teve uma vida bem complicada, porque teve um pai controlador e autoritário e vivencia determinado rumo ali na realidade prática dele. E aí vem na outra geração um pai que é totalmente liberal, deixa o filho fazer o que quer bem fazer, e ele não tem maturidade ainda para fazer escolhas, e aí vai ser aquele pai que vai se ausentar do papel de pai ou do papel de mãe, e aí o filho vai vivenciar na prática os mesmos problemas, ou problemas muito parecidos, mas por outra extremidade. Né? Então, não é que tem um jeito certo, tem o caminho do meio quando você é um pai ou uma mãe original, dentro da sua experiência, onde você elaborou, mas de forma neutra, sem buscar ser igual ou ser diferente. Por isso que os problemas vão se repetindo. Tá? Então, uma das consequências aqui de traumas com o pai ou com a mãe é quando tenta ser igual ou tenta ser diferente através das compensações. Ok? Então, esse aqui é uma das linhas. A outra linha também volta na compensação, mas é quando esse filho cresce e passa a ser pai ou ser mãe, só que ele está com tanto desequilíbrio na experiência com o pai e com a mãe, que ele não assume o arquétipo de pai ou de mãe ou de adulto. É aquele adulto, mas é aquele adulto que ainda está debaixo da saia do pai ou da mãe. Entendeu? Então ele não saiu daquele arquétipo de filho. Então ele vai ser aquele pai ou aquela mãe que não vai estar dentro daquele arquétipo e não vai passar a autoridade de pai ou de mãe. E ela vai estar ainda debaixo do arquétipo do filho, buscando o que? A compensação pelo que ficou em desequilíbrio no passado, quando estava nessa função, e ela inconscientemente ainda está nessa função até hoje. Então, na idade biológica, já é pai e já é mãe, mas emocionalmente e mentalmente, ela ainda está no arquétipo de filho. E aí os resultados, muitas das vezes, também vai ser um resultado de filho. Vai ser aquele adulto disfuncional, vai ser aquele adulto carente, vai ser aquele adulto sem autoridade, vai ser aquele adulto sem resultado ou com resultado de pai e de mãe. Então também é uma consequência, porque ali nós temos um adulto cronologicamente falando que já é pai, já é mãe, já é adulto, mas emocionalmente está buscando essa compensação de pai e de mãe. Também tende a gerar desequilíbrio, ok? A outra forma de compensação é onde existe uma transferência para o companheiro. Okay? Aqui no caso de homens que tiverem então traumas com a mãe, aonde que transfere toda essa bagagem emocional para a esposa. E quando é a esposa com trauma também se aplica com o pai ou até com a própria mãe, também transfere essa responsabilidade emocional para o marido. Tá? Então ali é onde que o casal, aí é um problema que vai puxando o outro. Não vou entrar muito nessa linha aqui não, senão a gente foge da nossa linha de raciocínio, mas começa lá com esses traumas, essa transferência emocional vai para o pai e para a mãe. Então, se está buscando que o marido ou a esposa seja o pai ou a mãe nessa relação, sabe o que ele não está sendo? Ou ela não está sendo? O seu marido ou sua esposa. E aí começa outros desequilíbrios. Né? Então, é onde ou vai buscar um relacionamento de marido e mulher fora do relacionamento, ou não busca, mas ali vai ficar uma carência, uma lacuna não preenchida, e o resultado do casal também está comprometido, porque está com uma relação de pai e de mãe, e aí vai virando uma bola de neve. Mas eu não vou entrar muito nessa linha aqui hoje, só para a gente não perder o nosso foco do nosso tema aqui, ok? Então, o outro ponto é aonde que tem essa transferência e essa busca no companheiro, ok? Então tem aonde está buscando resgatar no próprio pai ou na própria mãe o que não teve lá na infância,
Muitos relacionamentos até terminam por causa disso. Então, uma forma inconsciente de sabotar o relacionamento para poder voltar para os pais para compensar o que não teve lá na infância. Então, tem essa busca de compensação no próprio pai ou na própria mãe, ou na transferência buscando isso no pai, no marido ou na esposa. Okay? Então, isso aqui é muito comum. E o segundo ponto muito principal aqui de possíveis consequências desse trauma com a mãe ou traumas com a maternidade é o evitar ser mãe. Tá? Muito comum. Okay? No caso dos homens, evitar ter uma companheira que seja mãe, né? Acaba evitando ser pais. Então, aquela pessoa aonde ela faz um esforço inconsciente para evitar ser pai ou evitar ser mãe. Okay? Então, é onde ou não consegue exercer esse papel, ou ter a dificuldade em ter um filho, ou até o negar ter um filho. Aí, quer dizer então que tem que ter? Não. Lembra que eu sempre falo? Não tem que ter que nada. Tá? Você pode escolher não ser pai, não ser mãe. Estou no momento da minha vida que agora não é o ideal. Não tem problema nenhum. Diferente da pessoa abominar essa possibilidade, a pessoa entrar em negação, a pessoa fazer um esforço tremendo para não ser. Entende? Uma coisa é você escolher não ser nesse momento, é tirar o ter que. Eu escolho não ser, mas se vier, ok. Eu escolho não ter agora porque eu estou num momento da minha vida que estrategicamente não seria interessante para mim nesse momento. Ok. Diferente de eu não posso ser de jeito nenhum, não quero ser, nunca vou ser, ou transfere para os pets, para os animais, porque teve dificuldade de ser pai ou de ser mãe, ou porque está negando. Também não estou querendo dizer que todo mundo que tem amor pelos pets entra nessa negação. Estou trazendo exemplos de narrativa comum, ok? Quando existe a transferência, ok? Então, só é importante deixar isso aqui fixado para não distorcerem o assunto e também para não trazer para a sua realidade algo que não seja o seu caso, ok? Agora, na prática, é muito comum também. A pessoa se nega a ser pai, ser mãe, transfere tudo isso para os animais também, tá? Ela é aquela pessoa que trata o animal como filho e sofre com ele tanto quanto se tivesse um filho, ok? Não quer dizer que você não tem o direito de se sentir mal ou de amar o seu pet ou de se sentir mal se ele tiver um probleminha. Não é nesse ponto que eu estou querendo dizer. É quando a situação está em desequilíbrio e tem uma relação de pai ou mãe, né, com o animal. Pode ser uma possível transferência de traumas com a maternidade, uma negação de ser pai e ser mãe, e aí transfere para o animal também. Ok? Então aqui também. E tem casos mais extremos, né? O pessoal deve ter acompanhado aqui na internet a transferência até para bonecas. Né? Tivemos vários relatos na internet aqui de pessoas transferindo essa questão da maternidade para bonecas também. Volta aqui, é um extremo do extremo desses traumas que eu estou trazendo para vocês aqui também. Pode vir então dessa mesma caixinha aqui de traumas, beleza? Bom, então esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Espero que tenha trago clareza para vocês. É um assunto bem profundo, tá? Tem muita coisa por trás desse tema. Busquei ser o mais direto e objetivo e didático aqui para vocês, mas como eu sempre falo, né, o assunto está claro na minha cabeça, que trabalho com isso 24 horas por dia. Né? Então eu não sei se a mensagem chegou clara para vocês. Então eu conto com o feedback de vocês, se a mensagem chegou clara, se deu para vocês trazerem lucidez, clareza e consciência, que é a proposta principal dos nossos encontros, se deu para você extrair aqui desse encontro. Se você gostaria de aprofundar mais desse tema aqui, deixa aqui sua sugestão, que eu vou trazendo por outros ângulos o assunto aqui para vocês. Podemos fazer uma parte 2 também, podemos trazer essa discussão aqui também nas nossas aulas que vocês vão ter gratuita comigo em plataforma fechada também. Se está fazendo sentido também, deixa aquele coraçãozinho, compartilha também aí com seu filho, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa, ok? Se fizer sentido, que isso pode trazer talvez clareza para a demanda dessa pessoa também, e ajuda muito na divulgação do meu trabalho também, onde o algoritmo vai entender a relevância dessa mensagem e que ela possa alcançar outras pessoas também, né? E nos vemos aqui nos nossos próximos encontros, tá? Então lembrando que toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, ao vivo,
aqui no Instagram. Lembrando que essa aula vai ser disponibilizada lá na Biblioteca Consciente, onde você vai conseguir assistir todas as minhas aulas de forma organizada e também vai ter um resumo em vídeo, se você está sem tempo para poder aprofundar, vai ter um material bem didático com vídeo, o resumão dessa aula aqui com PDF e com vídeo também, além de resumo de livros selecionados a dedo por mim também, e já tem livro novo, tá? Lembrando, esse mês já tem lá o livro do Kai Bailyon, O Universo Autoconsciente do Amit Goswami e O Poder do Hábito, também os 3 livros deste mês que já estão disponíveis lá na Biblioteca Consciente. Quem quiser saber mais, o link na bio do Instagram. Beleza, pessoal? Beijo carinhoso para cada um de vocês. Gratidão aí, mais uma vez, pelo carinho, pelo prestígio. Começar a sua semana batendo papo aqui comigo. E estamos de volta aí na sexta-feira, 8 da manhã. Beleza? Beijo para vocês. Até o próximo encontro.